A partir de agora, você vai curtir aquele bate-papo com o Papai Joel e Adri Santos. Podcast do canal do Joel. Começa agora. Podcast do nosso canal no estilo Dois Toques Papai. Joel, o Corinthians não vive um bom momento e recentemente demitiu o técnico Thiago Nunes. Você vivenciou essa pressão de comandar o Corinthians, mesmo que rapidamente. É diferente mesmo treinar o time paulista? Não, não é diferente não. Depende do momento que você vai treinar a equipe. Supomos, quando eu fui treinar o Corinthians tinha a equipe do Corinthians e a equipe do Excel, que era um banco que patrocinava o Corinthians. E esse banco tinha metade dos jogadores. E esses jogadores ganhavam muito bem e era pago, os salários deles eram religiosamente pagos como manda o figurino. E os do clube não. Isso dava uma certa antipatia na equipe, uma certa incerteza, e dava confusão. E deu muita confusão. Essa que foi a verdade. Verdade que ninguém conta. Mas eu estou contando para o nosso público que eles precisam saber o que anda debaixo dos bastidores. Então era o Excel e era o Corinthians. E eu fiquei ali no meio, levando porrada. Porra, eu era campeão. Eles vieram me pegar no peito aqui. Porque o time de São Paulo são assim, vieram pegar no peito. Veio no dia... não posso contar... Não, vou deixar para contar essa história. Anota aí, a história eu vou contar lá no nosso canal. Como é que as coisas aconteceram e como eu fiquei em São Paulo esse tempo todo. Isso daí vai ser uma boa história. É uma coisa que eu queria te perguntar agora, justamente, uma pergunta que a gente não podia deixar de fazer. O que aconteceu para o Papai Joel não dar certo à frente do Timão? Porque existia duas equipes, dois grupos. Simples. Dois grupos. E os grupos... Pô, teve um dia que depois do jogo saiu uma briga entre o Ricom e o Mirandinha, porra, dentro do vestiário. Saíram na porrada. Pode um negócio desse? Não. Era uma cobrança constante entre eles. E naquela época tinha algumas situações dentro do clube. Para você conhecer um clube, você tem que conhecer bastidores. E bastidores, principalmente, quem chega como eu cheguei. Eu tinha que chegar com a minha patota para ver o que eu não podia ver. E tinha um monte de coisas erradas. O hotel era errado, nós íamos treinar fora do campo, nós íamos treinar fora, onde hoje é o estádio do Corinthians. Ali era um centro de treinamento, então alguns treinamentos eram feitos lá. E muitas coisas que envolviam, entendeu? E muitas outras situações que tinha dentro do clube que você tinha que minar. Tu tem que chegar lá e passar o rodo. Isso daí, o Jorge Jesus fez certo. Ele limpou a casa e ficou ele e a patota dele. Ele não sabe, ele não conhece ninguém, porra. Ele não sabe quem é amigo, quem é inimigo. Então ele passou o cerol em todo mundo. Entendeu? Não pensa que ele estava errado, não, que ele não estava. Agora, algumas horas passou em pessoas certas e outras horas passaram em pessoas erradas. Mas como é que ele vai saber? Não tinha essa de ele ficar com o coraçãozinho. Ele chegou lá e falou, ó, aqui para cá é comigo, daqui para lá fora. Minha comissão é essa. E os caras vão ajudar ele. Então, porra, algumas coisas lá ele pode ter agido certo, que todo clube grande tem muita fofoquinha, tem muita gente que trabalha lá só para fazer fofoca, e tem outros que são trabalhadores que depende do emprego. Mas ele fez certo, ele passou o cerol. Mas, Joel, aqui, você quer contar isso depois lá no nosso canal? Porque a gente queria saber exatamente o que aconteceu para você não ficar... Isso é uma história longa. Desde o meu começo, fui contratado no Botafogo, tudo na vida tem começo, meio e fim. E eu fui no ano... Olha, eu vou falar para você, para treinador, não entre nunca num clube grande que faça aniversário. Eu entrei em vários clubes que aconteceram isso e me ferrei, para não falar outra porra. Foi no Corinthians, foi ano de aniversário do Corinthians, e ano político. Foi no Cruzeiro, que foi um ano político, e foi no Internacional, que foi um ano político, ano de eleição. Então você não sabe, se entrar outra diretoria, você vai sambar, não tem jeito. E foi o que aconteceu nos clubes que eu passei. Isso eu não sabia. A gente vai contar... Não, é verdade.
Vamos contar essas passagens aí, rápidas que você teve. Passagem no Bahia. No Bahia foi isso. Mas só que eu fui campeão. Então, o Paulo, que é o Paulo Maracajá, no dia das eleições, ele foi falar da plataforma dele de trabalho. O comitê do clube foram reunidos no hotel, e no meio do hotel ele falou assim: se eu continuar como treinador, se eu continuar como presidente, era o Marcelo, ele ia botar o Marcelinho. Eu continuar como presidente, uma coisa não vai faltar no nosso clube. O nosso técnico, o nosso grande campeão, que eu ganhei um campeonato incrível de ser ganho. E ganhei. Aí, quando ele começou a falar isso, eu ia ter pela porta. O comitê levantou e começou a bater palma. Ele foi eleito por aclamação. Ponto. Aí eu continuei. Eu era o xodó. Era o queridinho. Eu entrei quando eu entrei, eu falei, vou apresentar mais. Já vou dizer, o nosso treinador campeão, Bahia não era campeão há 10 anos, nosso treinador campeão, ele vai permanecer, que essa vai ser a primeira plataforma para a gente ser feliz, como nós estamos sendo felizes hoje. Aí me apresentou. Joel Santana. Eu entrei pela porta. Aí os caras levantaram, começaram a bater palma e elegeram ele. Aclamação. Acabou. E nos outros então, eu não conhecia. Depois no nosso canal vamos contar essas histórias aí, repentinas aí, passageiras, que o Joel teve pelo Corinthians, Cruzeiro. Surpreendentes. Opa, melhor ainda. Então, gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, canal do Joel, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, seu comentário, para que a gente possa saber os assuntos mais interessantes para você. Joel, muito obrigada. Pessoal, obrigada. Adri, o nosso público vai estar sabendo algumas situações que normalmente eles não conhecem dentro do futebol o que acontece nos bastidores. É muito diferente as coisas que aparecem para a opinião pública e outras que estão envolvidas com o profissional. Então, essa história que eu comecei a contar hoje, de Corinthians, de Cruzeiro, de Internacional, de Bahia ou de Vitória, essas são situações que ninguém contou para vocês. E nós estamos aqui para contar, para vocês ficarem mais envolvidos com a gente. Com isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E não esqueça, sempre conectado com o canal do Joel. Vem com a gente!